Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que aqui estão essa noite. Essa noite fria, né? Feliz de ver todos vocês aqui, porque eu sei que é difícil, né? Sair do nosso quentinho, da nossa casa, para vir aqui ouvir uma palavra, tomar um passe e se espiritualizar, né? Alimentar a nossa fé. Nós estamos na casa do Pai, né? E aqui a gente se sente aquecido. Então, hoje, eu tenho uma triste notícia a dizer para vocês. Não é uma palestra, é um testemunho de fé, tá? Mas para falar só de mim ficaria chato. Então eu quero falar desde o começo. Serei breve, tá? Eu sei que está muito frio, então não vou prolongar. Então eu quero falar desde o começo como a espiritualidade me preparou para aquele furacão que estava se preparando logo ali na frente, né? Aquela enfermidade que logo me aguardava ali no portão. Vocês se prepararam para estar aqui hoje à noite, né? Teve um preparo? Se prepararam para ir trabalhar. Então, tudo na vida da gente existe um preparo. E claro que comigo não foi diferente. A espiritualidade me preparou. Desde o começo, do momento em que começou a acontecer algo na minha vida, né? Onde eu vim buscar socorro num centro espírita. E eu cheguei aqui, não foi por amor, foi através da dor. Então, desde o momento que eu bati na porta do centro espírita, foi para buscar respostas. E eu encontrei. Não só respostas, mas alimento para minha fé. A primeira descoberta, ao entrar no centro espírita e ser um voluntário, foi a imortalidade da alma. Eis aqui um rapaz que tinha muito medo da morte. Não sei vocês, mas eu pegava uma gripe e já achava que logo já ia desencarnar. Então, quando eu comecei a trabalhar no centro espírita e tive a descoberta, né, que somos todos imortais, isso aliviou o peso da cruz. Confesso para vocês. O medo deixou de ser medo e sim veio a coragem, né? Porque eu sei, né, que esse corpo aqui, essa matéria, ela tem um prazo, né, que é do ventre da mãe ao túmulo, a gente sabe, mas o espírito que anima essa matéria, ele é imortal, né? Então isso aliviou muito a minha mente, e eu tinha muito medo. Outra revelação encantadora que veio assim na minha mente e tirou muitos pontos de interrogação. Veio muitas respostas para mim. Foi a reencarnação. Quando eu descobri que todos nós aqui vivemos num mundo de prova e expiação, esse mundo, esse planeta, né, chamado prova e expiação para nós espíritas, esclareceu muita coisa. Porque se eu não soubesse que somos todos espíritos reencarnados, eu não saberia o porquê estaria passando por tal coisa. Automaticamente eu julgaria até o nosso Deus. Eu diria, Senhor, por que eu? Logo eu, Senhor. Nunca fiz mal a ninguém, sempre fui um bom pai, um bom filho. Por que está acontecendo isso comigo? Mas a reencarnação, ela esclareceu muito para mim. Através de alguns tópicos que eu separei aqui para vocês. Lei de causa e efeito. E toda causa tem um efeito. Eu vou usar um termo mais simples, que eu gosto de falar esse termo. A semeadura e a colheita. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos imaginar que nesse momento estamos carregando na nossa mão, nessa mão a semente do bem e nessa mão a semente do mal. Então, eu tenho certeza que numa vida passada eu não fiz boas escolhas. Provavelmente eu joguei uma sementinha do mal ali, só que isso gerou fruto. E hoje eu estou colhendo o fruto de que eu plantei numa vida passada. E isso é uma resposta muito esclarecedora para mim. Porque eu, aos 30 e poucos anos, né, descobri que estava com câncer. Nessa vida, eu não fiz nada para merecer. Mas e numa vida passada? Aí veio a resposta, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus, ele não é um Deus justiceiro. Ele é um Deus amoroso. E a forma da reencarnação é de nos educar e não de punir a gente, né? Ele não é de um Deus punitivo. Ele quer nos educar. Então, meus irmãos, vamos cuidar. Agora, no presente, faça uma análise. O que você plantou hoje, desde o momento que você acordou, né? Então a gente tem que cuidar, porque assim, quando você vai semear, você tem um livre-arbítrio. Deus e ninguém vai te impedir, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta eu olhar para a árvore do vizinho e querer colher o fruto dele. Não, eu tenho que colher o meu fruto, né? Então eu plantei e eu colhi. Então gosto de usar isso. E tem mais outros 3 tópicos aqui que é muito legal, né? Que também deu muita força e esclareceu muita coisa na minha mente. E foi prova, expiação e missão.
Quando eu aprendi essas 3 coisas aqui, isso me aliviou bastante. Prova. O que é prova? Prova, o Espírito pede, antes de reencarnar, lá no plano espiritual, ele diz assim, olha, pessoal, então ele pede, né? Ele escolhe, é uma escolha do Espírito. Ele diz assim, ó, nessa reencarnação, o pessoal da espiritualidade aí, o pessoal que está me preparando para entrar no ventre da minha mãe, eu quero ser solteiro, né? Porque eu quero me dedicar aos estudos, à medicina. Então, é um desejo do Espírito. Então, é uma prova. Ele pede, mas só nessa reencarnação, na outra eu quero casar. Expiação já é algo mais complicado, né? Expiação, o Espírito está expiando, né? Já é um débito de uma vida passada, né? Aí entra a lei da semeadura, né? Ele está colhendo algo, né, que ele plantou numa vida passada. Então, ele está expiando. Então, ele é um espírito devedor. Então, temos que fazer autoanálise. Será que hoje o que eu estou passando é uma prova ou é uma expiação? E tem outro que eu quero citar aqui, que é a missão. Existe sim espíritos aqui nesse mundo de prova e expiação, são missionários. Eu quero citar um exemplo, eu peço licença para Chico Xavier nesse momento para citar o nome dele. Chico, dá licença. Chico, onde ele morava lá em Minas Gerais, lá, acho que era Uberaba, ele andava pela calçada com os doutores grandes da doutrina espírita, né? O pessoal do RH, vamos dizer, né? E Chico caminhando pela calçada, ele olha para o outro lado da rua e vê um morador de rua revirando o lixo, procurando algo para comer. Então, imediatamente, ele atravessa a rua e vai em direção a esse morador, abraça, troca 2, 3 palavras e volta para o que ele estava fazendo. Claro, o pessoal que estava com ele já logo foi dizendo, Chico, nossa, que espírito sofredor, né? Deve estar espiando algo de uma vida passada. Provavelmente foi muito rico e agora está procurando comida para comer. Esse é o julgamento que a gente faz, né? Mas temos que tomar cuidado. E Chico já logo disse, na verdade, meus irmãos, o que me chamou a atenção naquele morador de rua foi a luz que ele emitia. É a última reencarnação dele na Terra. E ele veio com essa missão, né? Foi um desejo dele passar por aquilo. Então nós temos que ter cuidado. E quando a gente aprende um pouquinho sobre prova, expiação e missão, a gente já sai por aí julgando, né? Nossa, aquele lá deve estar pagando muito na vida passada, porque o Jefferson falou que expiação, né, é um débito de uma vida passada. Então temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes tem um filho problemático na família, ou uma filha, ou a gente tem uma situação complicada, né? Uma deformidade no corpo físico, e a gente pode se julgar e também julgar o próximo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente não pode julgar, né? O que pode ser prova? Pode. Pode ser expiação? Pode. Pode ser missão? Pode. Né? São parecidas coisas, né? Então, isso também foi muito esclarecedor para mim, e lutar contra o câncer, sabendo tudo sobre isso, imortalidade da alma, sobre a reencarnação, né? Sobre a lei de causa e efeito. Isso foi muito bom. Na Bíblia, Lucas 17, né? Um versículo, todo mundo vai saber o que eu vou falar agora. Pode ser que eu troque algumas palavras, porque eu não tenho assim uma memória muito boa para decorar, né? Os pontos e vírgula. Mas em Lucas 17, na Bíblia, os discípulos que acompanhavam, claro, vendo o mestre fazendo, né, vários milagres, né, fazendo coisas boas, né, curando, né, expulsando, né, demônios que eles diziam, né? E o que eles pediram para o mestre, né? Porque eles eram em grande número e eles viram só Jesus fazendo. Então eles ficaram com a certa invejinha do bem. Eu digo, eu estou falando isso, tá? Invejinha do bem. Eu também ficaria. Então eles disseram, mestre, aumenta a nossa fé. E Jesus já foi logo dizendo, em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho da mostarda, digarás a esta moreira, que arranca-te daqui e te plante no mar. Então, o próprio Jesus já nos disse, independente do tamanho da fé, se a gente tem fé, basta. Eu estou citando esse versículo da Bíblia, porque aconteceu comigo, vocês acreditam? Quando eu comecei a trabalhar no centro espírita, aconteceu algo muito engraçado, né? E a gente entra no centro espírita, a gente conhece os médios, né? E cada um tem uma ferramenta de trabalho, né? Cada médio aqui tem uma função na casa. Tem muitos canais abertos. E eu também fiquei com a invejinha do bem. Então eu vim com a minha ferramenta, mas eu achava que era pouco. Então nas minhas orações, agora o pessoal vai saber o que eu pedia. Meu Deus, que vergonha. Então, o que eu pedia nas minhas orações? Senhor Jesus, aumenta a minha fé só mais um pouquinho, Pai. Porque eu quero ser um bom trabalhador lá no centro espírita. Eu quero ajudar aqueles encarnados que vão lá,
né? Atrás de um atendimento fraterno, né? No passe, eu quero ser um bom médio no passe, né? Eu quero também ajudar os desencarnados, melhorar a minha comunicação com eles, né? Aumenta a minha fé, Senhor. Eu pedi para ele. Eu falo demais, já está patinando a língua aqui. Então eu pedi. E olha que eu pedi. Pedi, acho que foi até chato, né? Eu tenho certeza que eu pedi 2 vezes. Eu pedi antes de reencarnar nessa terra, nesse mundo de prova e expiação, e pedi encarnado, né? Eu pedi em espírito e pedi encarnado. Como eu fui chato, né? Meu Deus. Então eu vejo que tudo na nossa vida, na minha vida, teve um grande propósito. Aprendendo tudo sobre isso que eu falei para vocês, veio a reforma íntima. E como a reforma íntima ela é linda. Porque, claro, eu nunca fui uma pessoa má ou ruim, né? Com a minha família, com meus irmãos, com o pessoal. Eu nunca fui uma pessoa má, né? Mas eu queria, né? Eu tinha que melhorar, né? Então, conhecendo a doutrina espírita, comecei a me lapidar, largar alguns vícios, né? Claro, não era nenhum drogado, mas eu bebia minha cervejinha final de semana e não era pouco. Eu bebia só final de semana, mas eu bebia pela semana toda. E quando a gente bebe, a gente fica um pouco alegre, né? Se dá uma desequilibrada, os pensamentos vão lá embaixo, vão lá em cima, né? Hábitos de falar palavrão, eu tinha muitos hábitos feios. Então, conhecendo a doutrina espírita foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Além de fortalecer a minha fé, eu comecei a me lapidar. Estou em fase de lapidação ainda, né? Eu não sou 100%, ainda nós estamos evoluindo, todo dia um pouquinho, né? Estamos aprendendo. O seu Luiz está rindo lá atrás. Meu Deus. Então, agora veio a descoberta do câncer. Bom, a descoberta do câncer foi muito engraçado, porque eu pergunto para vocês, um desconforto levaria vocês a procurar um médico? Algo desconfortável. Vocês podem pegar 2 dedos e botar na costela e fazer isso. Leva a gente ao médico? A gente só vai no médico quando está com dor. E tem que ter dor, né? Então, quando eu senti esse desconforto do dia para a noite, já veio aquela intuiçãozinha, aquela vozinha, né? Vai no médico que a coisa é séria. Você pode deixar. Então, falei para minha esposa, Ana, vamos lá que eu tenho que fazer uns exames porque o negócio é sério. Eu estou com desconforto aqui, então fui. Fui atrás do médico para ver o que era. E quando o médico fez o exame de imagem, né, tomografia, quando o médico olhou para mim e disse assim, ó, Jefferson, tu acha que neoplasia maligna? Eu disse, neoplasia maligna me deu um alívio, né? Ele disse, mas ele não falou câncer. Ah, neoplasia maligna deve ser uma pedra em algum lugar. Daí ele disse, o que é isso, doutor? Eu não, desculpa a minha ignorância. Esse é um câncer. Eu disse, ai, senhor. Bom, confesso para vocês que na hora, né, ninguém está preparado para chegar no médico, né, e vir com um diagnóstico de câncer na mão. Mas na hora me deu 2 sentimentos. Vocês vão me chamar de louco, mas foi de alegria. Por quê? Eu não estava pedindo a minha oração para Deus aumentar a minha fé? E olha que eu pedi aumenta a minha fé. E quando o médico falou que eu estava com câncer, lá dentro eu já sentia que era câncer. Eu já sabia, antes dele falar, eu já sabia que eu estava com câncer. Mas era a intuição, né? O meu mentor já estava me preparando para aquilo. Então eu fiquei assim, nossa Senhor, eu não vou te decepcionar. Não vou te decepcionar. Tanto que eu não derramei uma lágrima na frente do médico. Mas o outro sentimento foi de preocupação. Como é que eu vou transportar essa mensagem para minha esposa, para minha mãe, né, para minha família? Porque o câncer é uma palavra pequena, mas ele já vem com uma data de partida. Porque quando o médico falou que eu estava com câncer, eu já sabia que o meu prazo aqui na Terra era curto. Porque a minha família, após descobrir, o tempo de vida deles era muito curto, né? Minha tia, depois de 2 meses, né, desencarnou. A minha prima levou 1 ano. Então, quem dera eu? Eu pensei, né? Estou indo. Mas estou indo com fé. Porque se eu pedir, eu recebi. Então, fiquei feliz. Fiquei feliz por um lado e preocupado com o outro. Claro, porque a gente não é de ferro também, né? Então, já fui logo encaminhado para o hospital regional para fazer uma cirurgia. Foi tudo muito rápido. Já fiquei contente. Pronto, já vou tirar essa baguinha dentro de mim, para vocês terem uma ideia. Era uma baga do tamanho de uma manga. 10 centímetros de diâmetro, que os médicos falam. Estava localizada no meu abdômen. Não estava dentro de órgão nenhum. Estava solta aqui dentro. O desconforto que era, porque começou a me comprimir, né? Então, por isso que eu comecei a sentir o desconforto. Então, exame de sangue, outro qualquer exame, não queria mostrar. Então, já fica a dica, gente. Faz um examezinho de imagem de vez em quando, que é bom. Então, lá no regional já foi um livramento. Eu botei a touca na cabeça, a touca no pé, o avental, que é aquele avental que deixa aberto atrás, que a gente passar num corredor cheio de enfermeiro que fica olhando, né?
Ai, meu Deus do céu. Quando o anestesista me chamou, Jefferson, pelo nome, o médico já foi logo me barrando. Ei, pode parar. O que estás fazendo aqui? Vocês me chamaram para cirurgia? Vão. Não, não, não. Só para vocês terem uma ideia. Eles não tinham noção que essa baga tinha abraçado a veia do coração. Eles não tinham noção disso. Que o exame que eu levei para eles não mostrava. Então, se eles tivessem me aberto lá no regional aquele dia, duas coisas iam acontecer. Uma, eu não estaria aqui hoje, né? E a outra, ou eles iam me abrir e iam dizer, ai, não, vamos fechar. E eu fechar, não ia fazer nada. Por quê? Hoje eu uso uma endoprótese, né? Que é uma emenda, né? A veia do coração é dela da grossura de um dedo. Então, eu uso uma emenda hoje, né? Aqui dentro de mim. Endoprótese, acho que é o nome certo, né? Eu uso uma endoprótese. Essa endoprótese não tem nas partilheiras, né? É algo que tem que ser encomendado, é toda uma burocracia. E o regional não tinha isso. Então, foi um livramento, não foi? Né? Então, eu olhei assim, vocês estão comigo, vamos para frente. Então, eu fiz 2 anos de rádio e químio, né? Sem resultado nesses 2 anos, né? O câncer não diminuiu nem um pouquinho, mas foi 2 anos fazendo rádio e químio, tentando diminuir. Nesses 2 anos que eu estava fazendo tratamento, eu resolvi reformar minha casa, né? Porque eu sabia que eu ia partir. Quem está com câncer acha que vai morrer no dia seguinte, e não era diferente. Então comecei a pintar a casa, colocar piso lá de fora, comecei a fazer um monte de coisa, porque eu tinha 2 intuições. Ou eu ia desencarnar, ou eu ia ficar com uma sequela. Isso tinha dentro de mim. Então, se eu vou ficar com uma sequela, eu vou começar a preparar, deixar tudo prontinho, para que quando eu sair do hospital, se for o meu merecimento, né, já está tudo feito. E nesse tempo que eu estava reformando a casa, eu estava colocando piso assim na calçada, e eu sentei na calçada, e quando eu sentei, veio o meu mentor de novo, assim. Eu estava sentado, né, e o meu mentor disse assim, olha para tua perna e se despede dela. Daí eu, tá bom. Olhei para minha perna, estava de bermuda, comecei a passar a mão nela, que era essa aqui, né. Hoje ela estava um pouquinho diferente. Era essa aqui. E aí eu comecei a passar a mão nela, se despedir dela. Chegou a noite, falei para Ana, disse, não sei porquê, mas eu me vejo sem perna e me vejo de cadeira de roda. Imediatamente, claro, ela me corrigiu. Tira isso da tua cabeça, o teu câncer é no teu abdômen, não é na tua perna. Mas eu tinha que falar, a gente sente que a gente tem que falar, né? Porque senão não tem graça, porque lá na frente eu ia dizer o que para ela? Vice, eu queria jogar na cara dela, né? Vice, eu te avisei. Os espíritos estavam comigo, eles me avisaram. E é claro que eles estavam certos, mais uma vez. Então, tratamento sem cura, me chamaram para conversar os cirurgiões, né? Onde foi um momento que eu consegui derramar uma lágrima. Eles conseguiram ter uma lágrima em mim, porque são danados. Então o cirurgião falou, Jefferson, não tem o tipo de câncer que tu tens, não tem tratamento. Só existe um caminho, que é a retirada. Né? Mas por que não fizeram isso antes, Jefferson? Por que não retiraram? Por quê? Porque o tamanho era grande. Eles queriam diminuir para tirar, porque o estrago seria menor, né? E eles não queriam ter o risco. Então ele disse, o risco tens de ficar com a perna trombosada e usar, como é que é a palavra? Anticoagulante? Pro resto da vida. Risco de morte tem, né? Tem bastante, porque se tu sangrar por tantos minutos, porque vai ser cortada a veia, né? Que bombeia sangue para o corpo todo. Se tu sangrar por tantos minutos, então vem a óbito. E tem o risco de amputação. Quando está fazendo a reforma na casa, depois de 1 ano que eu fui falar com o médico. Então foi a primeira vez lá no CEPOM que eu ouvi o médico falar em amputação. Então, você acha que eu fiquei surpreso? Claro que não, porque a espiritualidade já tinha me avisado 1 ano antes, quando eu estava reformando a minha casa. Então não foi surpresa. E o que eu fiz? Cheguei em casa, joguei na cara. O negócio é o seguinte, tem risco de amputação. O médico falou, dela assim, meu Deus, como é que pode, né? A espiritualidade sempre me preparando, sempre me avisando, nunca me deixando desamparado. Obrigado, pessoal, os mentores são fantásticos. Porque assim, nunca foi surpresa para mim, desde o dia que eu descobri o câncer. Não foi, eu já estava, e sempre me aviso, né? E me aviso 12 meses antes, isso é interessante. Então, fui fazer a cirurgia. Foram 4 cirurgias. Dentro de 32 dias, internado na UTI, eu fiz 4 cirurgias. Então, eu só saía da dia, ficava, não sei se quantas horas eu ficava ali, 12 horas ou 14 horas, e já tinha que voltar. Então, assim, foram 4 cirurgias, uma em cima da outra, assim, sabe? Não tinha muita folga, não. E como eu estava lá, eu tenho medo até de tomar injeção, para vocês terem uma ideia, tá? Não tomei a vacina de gripe, porque eu não gosto de tomar injeção. Mas no dia da cirurgia, quando eu entrei no centro cirúrgico, que eu sabia que eu tinha um risco de não ver, né, mais a minha família, eu pulei uma partezinha. Lembra que eu falei para vocês que foi a primeira vez que eu derramei uma lágrima? Foi na conversa com o cirurgião, quando ele disse que ele tocou no meu filho. Ele disse, tens um filho, né? Eu disse, tem. Ele disse, pois é. Eu disse, é.
Ah, não faz isso, médico, daí o senhor me acaba comigo. Bom, quando toca na família, a gente fica mais sensibilizado, né? Mas vamos para frente. Então, fiz as 4 cirurgias, né? Nesse dia que eu entrei na sala de cirurgia, eu confesso para vocês que eu não estava nem um pouquinho nervoso. Olha, hoje eu fiquei nervoso para estar aqui falando com vocês, confesso. Fiquei um pouquinho nervoso, né? A gente fica, né? E naquele dia eu estava contente, eu estava alegre, eu estava brincando com as enfermeiras. Tem explicação isso? Para uma pessoa que tem medo até de tomar uma injeção? Eu estava tranquilo, eu estava entregue, eu estava confiante. A minha fé, ela estava firme. Seja, eu falei para ela, seja o que for. Se o médico falar que tem que amputar as 2 pernas, assina o papel. Eu disse pra ela, assina o papel, que eu quero sair com vida. Ela está aqui, ela não deixa mentir. Eu falei isso para ela, né? Manda fazer o que for, eu só quero sair com vida. E se não sair, foi pela vontade de Deus. Então, nesses 32 dias, nas 4 cirurgias que eu fiz, eu tive perca de 2,5 litros de sangue. Foi bastante, né? Então, tive que também receber sangue. Agradeço, né, o pessoal da casa, teve alguns médicos, né, aqui, que foram lá doar. E já fica o gancho, pessoal. Se vocês têm a saúde boa, faça doação. Tem muitas pessoas hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui, estão lá, né, num leito, né, de cirurgia, perdendo sangue e precisando repor. Então já fica o gancho, né? Doem sangue, porque eu recebi sangue e assim de outras pessoas que eu nem conheço, nem sei, e salvou a minha vida. Porque eu perdi 2,5 litros e é bastante. Também perdi um rim, né? Porque fiquei muito tempo aberto, né? Tiraram tudo para fora ali, depois foram botar, não deu certo, não encaixou uma peça, né? Deixaram fora. Quando eu fiquei com um rim, esse danado parou de funcionar. Vão tomar água para alimentar ele. Esse danadinho aqui parou de funcionar. Então eu tive que fazer hemodiálise. Os médicos acharam que eu ia ter que fazer hemodiálise até eu me aposentar na Terra. Mas, mais uma surpresa, mais um livramento, o rim voltou a funcionar. Nem eles acreditaram. Né? Então fiz um tempo de hemodiálise, fiquei fazendo um tempo, né? Que eu não sei se tem alguém aí na família aqui que faz, é horrível, né? E para achar uma vaga, um hospital que faz hemodiálise é difícil também, tá, pessoal? Então vamos se hidratar, vamos tomar água, vamos caprichar na água, hein, pessoal? Tem que tomar água. Vamos cuidar do rim. Então, foi mais um livramento, graças a Deus, a volta do rim funcionar. Peguei a tal da bactéria de UTI. Nesse momento, confesso para vocês que me senti chique lá dentro da UTI, porque me botaram numa sala de vidro que parecia o BBB. Tinha até televisão. Ninguém queria chegar perto de mim, eu estava na sala de vidro. Oh, foi um momento bom, comecei a ver minha série que eu estava vendo de Reis na Record. Né? A história de Davi. E, pessoal, e nesses 32 dias de UTI, a gente aprende muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi a dar valor foram as coisas mais simples que vocês podem imaginar. Quando a gente faz uma cirurgia, tem que ficar tantas horas sem tomar água. E quando a gente sai, também. E como eu fiz 4 cirurgias, muito uma em cima da outra, eu fiquei muito tempo sem tomar água. E a minha boca fez feridas, grandes, grandes feridas. E eu pedia para as enfermeiras, sim, eu implorava, eu quero tomar água, preciso tomar água. E eles diziam, não dá, Jefferson, não dá. O que a gente pode fazer é molhar um algodão na água e umedecer o teu lábio. Então hoje eu dou valor para um guti-guti, tomar uma água. É uma coisa simples, gente. Simples, mas tem uma riqueza enorme. Outra coisa, a alimentação. Né? Eu estava sendo alimentado por uma mangueira no nariz. Então quando a gente vê uma pessoa se alimentando pelo nariz, por uma sonda, é triste, né? Então toda vez que a gente for se alimentar, vamos refletir um pouco, né? Vamos agradecer o que a gente está se alimentando no momento, porque tem muitas pessoas que queriam ter o prazer de comer uma pizza, né? Um chocolate e não tem. Né? Infelizmente, estão passando por momentos difíceis. Necessidades básicas, né? Porque estava eu lá, um marmanjo de 30 e poucos anos usando fralda, né? Necessidade básica, né? Eu aprendi a dar valor para essas coisas. E na UTI é o lugar que a gente mais faz promessa. O lugar para a gente fazer promessa é na UTI. E a gente não vê a hora de sair de lá, né? Quando eu sair de lá, já vai ser diferente. Eu já vou marcar uma viagem para Gramado, né? Já vou para São Paulo comprar roupa e já vou sair por aí fazendo o que eu não fiz a minha vida toda. É um lugar da gente fazer programação para a vida da gente. O que é triste é que muitas pessoas fazem promessa na UTI, mas não tiveram a oportunidade de sair de lá com vida. Né? Não tiveram a mesma oportunidade que eu. Né? Eu vi muitas pessoas lá, né, que estavam, que a UTI, né, um salão aberto, e o que divide é as cortinas. Então, quando se abre as cortinas, a gente consegue ver um outro, né? Não consegue se falar porque a gente está cheio de mangueira. Mas a gente consegue ver as famílias, né? A gente consegue ver os olhares, né? O desespero. Então, eu aprendi a dar valor para a vida mais uma vez. Quando chegou ali no 27, 28 dia de internação,
uma tarde, minha esposa foi me visitar e... Será que eu vou chorar, gente? Meu Deus, não posso lembrar esse momento, que eu sempre choro. Eu tive uma visão que eu estava no centro espírita lá na Varginha, conversando com vocês, né, dando meu testemunho. E eu falei para minha esposa assim, olha, eu falei chorando isso para ela, falei assim, eu tive uma visão, eu estava de cadeira de roda lá na Varginha, dando meu testemunho para as pessoas. E hoje eu estou aqui. Porque quando eu ganhei alta, eu fiquei uns 3 meses andando de cadeira de roda, né? Eu estava muito fraco, debilitado, não tinha perna mecânica, né? Mal sabia andar de andador. Então isso que está acontecendo hoje já era para ter acontecido mais ou menos há 2 anos atrás. Ah, mas por que tu não fez, Jefferson? E a coragem para estar aqui da frente de vocês, gente? E a coragem, né? Eu me julgava não estar preparado, né? Eu sempre dizia, não estou preparado, não estou preparado, não estou preparado. Mas mais ou menos um mês atrás, fora a visão que eu tive lá na UTI, que era para fazer testemunho, né? Numa quinta-feira de mediúnico, né? Um espírito mentor já foi logo me chamando, né? E falou, ó, tá na hora, meu amigo, estás curado? Vamos fazer a palestra? Vamos dar o teu testemunho? Eu disse, vamos. Né? Se vem do desencarnado, tem que obedecer. Porque o encarnado, eu sempre vou enrolando, né? A Débora Jefferson, Débora, eu não estou preparado ainda, Débora. Né? Ó, seu Luiz, mais um pouquinho, só mais um mêsinho. Mas a espiritualidade não dá para enrolar. Não dá. É para hoje, então vamos lá. E eles falaram para mim que eu estava curado, né? No mediúnico, numa quinta-feira, um mês atrás. Eu disse, então vamos ver se eu estou curado mesmo. Eu pensei comigo, né? Porque depois daquela quinta-feira, na terça-feira eu tinha um exame para fazer. Que a cada um ano eu faço exame para ver se está tudo certo. Né? Porque o câncer é assim, orar e vigiar. A cada um ano, dá uma olhadinha para ver como é que tá, né? Porque eu ainda não ganhei alta do hospital, né? Então tem que sempre fazendo uma vez no ano, fazer exame para ver. Então eu fiz exame, mostrei para o médico disse, não, ele assim para mim, ó, o teu santo é forte, porque atrasou tudo, teu exame já era para ter feito e estás curado, pode comemorar. Eu digo, ô, espiritualidade, não vou fugir da palestra, hein? Vocês estavam certos mais uma vez. Gente, eu quero citar mais uma passagem aqui do nosso irmão Chico Xavier, né? Para quem não conhece, é um grande médium brasileiro. E até Chico, né, que ajudou muitas pessoas, ele passou por momentos difíceis. Porque ninguém é de ferro, né? Todos que estamos nesse mundo de prova e expiação, temos dias difíceis. Então, no momento difícil que ele estava, né, ele pediu para seu mentor, Emmanuel, que ele falava com o Emmanuel como eu falo com vocês, né? Eu não tenho essa intimidade com o mentor ainda, ele ainda não, né, a gente pega meio que no tranco. Então ele pediu para Emmanuel, traga uma mensagem de Mãe Maria, né? Eu preciso de uma direção, né? Eu preciso de uma mensagem diante de tanta tristeza, tanta aflição. E Emmanuel, claro, acolheu, né, a mensagem de Chico e foi atrás da mensagem de Mãe Maria, Nossa Senhora. Passado alguns dias, Emmanuel volta. Chico trouxe a mensagem de Mãe Maria para você. E Chico já foi logo pegando a caneta e o caderno para anotar, achando que seria um texto. E Emmanuel disse, Chico, pode anotar aí. Isso também passará. Essa foi a mensagem. E quem aqui nunca pediu, né? Uma luz, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, coloca uma pessoa na minha vida, né? Quem nunca? Até Chico pediu. E a mensagem de Mãe Maria era, isso também passará. Então não importa o que você está passando hoje, você não precisa estar com câncer, você não precisa estar com uma enfermidade enorme para pedir socorro, auxílio ou ajuda. Você pode estar passando por uma dificuldade na família, lutando contra a depressão, ansiedade, né? Cada um de vocês aqui, eu sei que vocês estão lutando contra alguma coisa, né? Grande ou pequena, não importa. Só vocês sabem o tamanho da dor de vocês. E o que eu tenho para dizer para vocês, que isso que vocês estão passando hoje também vai passar, né? Porque tudo é passageiro, nada é permanente. Vocês podem ter certeza. E a gente aprende muito com a dor. É através da dor que a gente aprende a adorar, né? E foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, vocês podem ter certeza, foi quando eu estava na UTI. É o momento que eu mais me aproximei dele. E dali eu não saio mais. Porque é incrível, né? A gente não consegue, às vezes, chegar tão perto de Deus quando a gente está tudo bem na nossa vida. Às vezes tem que dar alguns tropeços, alguma coisa dá errado, para a gente se aproximar. Né? Então é uma forma de Deus nos educar. Como eu disse, não é uma punição, e sim uma educação. Né? E essa foi a forma que eu me aproximei de Deus. Né? Foi através da dor. Né? E eu só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Né? E não decepcionei, agradeço, né, a Deus e toda a espiritualidade da casa por me estar aqui hoje falando com vocês. Então a fé, ela supera desafios da vida. Então procure alimentar a fé de vocês, porque ela é o grande remédio para todos os males da terra. Eu quero também agradecer rapidinho. Quando eu estava na UTI, é importante eu falar isso para vocês, quando
todo mundo tem um grupo de família, né? Sempre tem aquele pessoal dar bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. Às vezes vem um pedido de oração, né? Oração pelo fulano, oração pelo ciclano, né? Toda família é assim. Gente, vocês fazem a oração. Pequena ou grande, não importa. Mas pare um segundo. Pare o seu tempo e faça a oração. Porque quando eu estava na UTI, por incrível que pareça, eu sentia as orações chegando até a mim. E eu recebi oração de evangélicos, católicos, umbandistas, testemunho de Jeová, centros espíritas. Eu recebi de todas as religiões. Eu me senti abraçado. E eu tenho certeza que foi pela oração de todas as pessoas que eu estou aqui hoje. Porque foi uma forma, né, de Deus me dar a chance de estar aqui. Então, assim, quando alguém pedir uma oração, faça no grupo, porque essa pessoa vai receber. Vocês podem ter certeza. Como eu recebi e sou grato, né, a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as pessoas. Então, por hoje é só. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Desculpa se eu tropecei em alguma palavra, né, mas é assim. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, fica a dica, gente. Procure alimentar a fé de vocês, porque isso é algo muito grande. A palavrinha é tão pequena, mas abre um leque grande, né? Então, essa chama que tem dentro da gente é pequena, não faz mal. O mestre já falou, se for do tamanho da mostarda, basta, né? Então, vamos procurar mover essas montanhas que ele falou, é as coisas do nosso dia a dia, as dificuldades, né? Mova essa montanha dentro de você, troque o pensamento, se alegre, se anime. Eu sei que é difícil, mas nada é para sempre. Obrigado.